Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo. Hoje vamos falar sobre derivadas parciais, junto com regras de derivação e interpretação geométrica. Oi, meu nome é Júlia. Meu nome é Jennifer. Oi, meu nome é Luana. Agora eu vou falar um pouco sobre derivadas parciais. Na Fórmula 1, se f é uma função de duas variáveis x e y, suponha que deixemos somente x variar enquanto mantemos fixo o valor de y. Então, a função de uma única variável x é considerada saber g de x igual a f de x e y, caso o g tenha derivada em a. Chamaremos de derivada parcial de f em relação a x em a e b, que denotaremos por fx a de b. Na Fórmula 2, assim como antes, a determinada parcial de f em relação a y em a e b, denotada por fy a de b, é obtida mantendo-se x fixo, x igual a e determinando-se a derivada em b da função g de y igual a f de a e y. Se f é uma função de duas variáveis, suas derivadas parciais são fx e fy. Na Fórmula 3, portanto, para determinar o fx, considere y uma constante e derive f de x e y em relação a x. Caso queira determinar o fy, trate x como uma constante e derive f de x e y em relação a y. Regras de derivação. Nesse post, temos apenas 10 regras de derivação que é para servir só como um ponto de apoio para as questões a seguir. Bom, vamos à prática. Primeira questão. Determine a derivada parcial de f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x e y. Lembrando que sempre que formos derivar parcialmente, uma das variáveis do x ou y precisa ser considerada como constante. Vamos começar derivando em relação a x e, consequentemente, o y será a constante. Nessa questão, a gente usa a regra da potência, essa número 3 aqui. Descemos o expoente multiplicado pela variável e subtraímos 1 do número. Ficou 2x elevado a 1. O expoente 1 ficou oculto, como todos os números. E, como o x ao quadrado está com a constante, usamos a regra número 1, a regra da constante. Toda constante ao derivar fica igual a zero. A mesma coisa acontece quando vamos derivar o y ao quadrado em relação a y. Segunda questão. Determine as derivadas parciais em função de x e y, igual a seno de x mais 3y menos cosseno de 2x menos y. Vamos começar derivando em relação a x, lembrando que o y será constante. A derivada do seno é cosseno. Repetimos o que está dentro, o x mais 3y. A derivada do cosseno é menos seno. Faz a mesma coisa que antes, repete o que estava dentro e multiplica pela derivada, que é 2. Fica cosseno de x mais 3y mais 2 seno de 2x menos y. Agora, vamos derivar em relação a y e o x como constante. A derivada do seno é cosseno e derivamos o que está dentro em relação a y, que é 3, e multiplicamos esse valor. A derivada do cosseno é menos seno. Repete o que estava dentro, o 2x menos y, e multiplica pela derivada disso. A derivada é menos 1 em relação a y. Fazendo todas as multiplicações e os jogos de sinais, temos 3 cosseno de x mais 3y menos seno de 2x menos y. Agora eu vou falar um pouco sobre interpretação geométrica. Respeitando A e B igual a C, então o ponto P, A, B e C está em S, considerando Y igual a B. O foco permanece restrito à curva C1, em que o plano vertical Y igual a B intersecciona S, ou seja, C1 é o corte de S no plano Y igual a B, e o mesmo se repete quando x igual a A intersecciona S em uma curva C2, onde ambas as curvas passam pelo ponto P. Portanto, a interpretação geométrica se dá pelas inclinações das retas tangentes em P, A, B e C, nos cortes C1 e C2
de S nos planos, y igual a b e x igual a a. Diante disso, as derivadas parciais podem ser interpretadas como taxas de variação, sendo z igual a f de x e y. Então, derivada de z sobre a derivada de x representa a taxa de variação de z em relação a x quando y é constante. Da mesma forma, derivada de z sobre derivada de y representa a taxa de variação de z em relação a y quando x é mantido fixo. Encontre a declividade da reta tangente à curva abaixo, resultante da interseção da função xy com o plano x igual a menos 1 no ponto P, menos 1, 1 e menos 2. Considerando que o x é igual a menos 1, uma constante, iremos derivar em relação a y. Então, derivada da função em relação a y é igual à derivada de x ao quadrado em relação a y mais a derivada de y ao quadrado em relação a y menos a derivada de 2x ao cubo y em relação a y mais a derivada de 5xy à quarta em relação a y menos a derivada de 1 em relação a y. Tendo essa primeira parte feita, vamos derivar agora e iremos obter 0 mais 2y sobre 2 menos 1 menos 2x ao cubo vezes 1 mais 5x vezes 4y sobre 4 menos 1 menos 0. Continuando com o cálculo, teremos que 2y menos 2x ao cubo mais 20xy ao cubo. Queremos achar a derivada num ponto menos 1, 1 e menos 2, onde o x é menos 1, o y é 1 e z é menos 2. Substituindo os valores, a derivada da função quando o x é menos 1 e y é 1 em relação a y é igual a 2 vezes 1 menos 2 vezes menos 1 ao cubo mais 20 vezes menos 1 vezes 1 ao cubo. 2 mais 2 menos 20 e teremos como resultado final menos 16 como a declividade da tangente. Até a próxima e obrigada por assistirem.